Bom dia para você. Uma leitura da palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27, que diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, e em nada vos espantei dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós é de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Após a introdução, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesse dia para abençoar a tua vida. Fique conosco após a introdução. A paz do Senhor, bem-vindo de volta. A vida cristã, ela não é um parque de diversão, mas sim ela se torna, o momento que a gente aceita Cristo e começa a seguir a Cristo, ela se torna nesse mundo um campo de batalha. Nós somos filhos da família de Deus e desfrutamos a comunhão do Evangelho. Nós somos servos, contribuindo para o progresso do Evangelho, mas também somos soldados, defendendo a fé do Evangelho. O cristão determinado, ele pode experimentar a alegria do Espírito Santo mesmo em meio às batalhas diárias, lutas ferrenhas que vão se encontrar conosco a cada dia. A fé evangélica, ela é um conjunto de verdades divinas dado à igreja. Judas vai chamar no verso 3 da sua carta universal de a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Paulo vai advertir a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, que nos últimos tempos muitos iriam se desviar dessa fé. Deus, ele confiou esse tesouro espiritual a Paulo, e a qual por sua vez vai confiar a outros como Timóteo e a mim e a você através dos seus escritos, cuja responsabilidade é passar adiante para outros ainda que vão precisar dessa palavra. E por isso que a igreja ela deve se empenhar no ministério de ensino, de modo que cada nova geração de cristão conheça, valorize e use a grande herança da fé. Existe, porém, um inimigo decidido a roubar o tesouro do povo de Deus. E Paulo havia se deparado com esse adversário na igreja de Filipenses. E agora enfrentava ele lá em Roma também. Se Satanás conseguir privar os cristãos da sua fé e das suas claras doutrinas, poderá então enfraquecer e derrotar o ministério do Evangelho. As convicções, minha e sua, determinam o comportamento. Em uma última análise, as convicções erradas vão significar uma vida completamente errada também. Toda a congregação local está apenas a uma geração de extinção se continuar a não buscar na palavra de Deus o socorro diário. E não é de se admirar que Satanás se dedica um tempo especial, especialmente para atacar os mais jovens, procurando afastá-los da fé. E de que maneira o cristão luta contra esse inimigo? A Bíblia vai dizer que as nossas armas não são carnais. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Pedro desembainhou uma espada lá no Getsemane e Jesus o repreendeu. Nós usamos armas espirituais, nós usamos a palavra de Deus e nós usamos a oração. E nós devemos depender do Espírito Santo que nos dá poder que precisamos para vencer as batalhas diárias da nossa vida. Mas um exército deve lutar unido. E é por isso que Paulo envia
essa administração aos seus irmãos em Filipos, e ele vai explicar nesses versículos que há 3 aspectos essenciais para a vitória na luta e para manter também a integridade cristã, a integridade da nossa fé. Primeira coisa que Paulo diz é que nós devemos andar de modo coerente. A coerência é sintonia. A maior arma contra o inimigo não é um sermão inspirador, nem um livro poderoso, mas sim a vida coerente dos crentes. Não tem arma mais poderosa. O verbo que Paulo usa é relacionado à política e significa ter um comportamento condizente com uma condição de cidadão. Paulo dá a entender que nós, cristãos, somos cidadãos do céu e que, enquanto estivermos aqui na terra, devemos nos comportar de maneira condizente com a nossa cidadania. O apóstolo volta a tratar desse conceito em Filipenses capítulo 3, verso 20. E para o povo de Filipos, essa expressão provavelmente era bastante significativa para eles, pois Filipos era uma colônia romana e seus cidadãos eram, na realidade, cidadãos de Roma, protegido pela lei romana. A igreja de Jesus aqui na terra é uma colônia do céu na terra, e nós devemos se comportar como cidadãos do céu. Assim, é preciso nos perguntar com frequência se nós estamos se comportando de maneira digna do Evangelho. Devemos andar de modo digno da nossa vocação a que fomos chamados, escreve Paulo em Efésios capítulo 4, verso 1. E em Colossenses 1, verso 10, ele escreve, que significa viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Não cultivamos um bom comportamento a fim de ir para o céu, como se pudéssemos ser salvos pelas nossas forças e pelas nossas obras. Antes, o nosso comportamento deve ser exemplar, porque o nosso nome já está escrito no céu, onde temos a nossa cidadania. O único evangelho que o mundo conhece é o que ele vê refletido na vida do crente. É o que ele vê refletido na minha vida, na sua vida. Um autor desconhecido vai deixar escrito, capítulo por capítulo, a cada dia, por meio das coisas que fazes e das palavras que dizes, estás a escrever um evangelho. Quer fiel, quer verdadeiro, os homens leiam o que você escreves. O que é o evangelho segundo a tua vida? A pergunta que eu quero deixar para você. O que é o evangelho de Cristo segundo a tua vida? O evangelho é as boas novas que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E há somente uma boa nova de salvação. Qualquer outro evangelho ministrado deve ser anátema, como escreve Paulo aos Gálatas. A mensagem do evangelho é a boa nova de que os pecadores podem se tornar filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Acrescentar qualquer coisa ao evangelho é o mesmo que tirar o seu poder. Não somos salvos dos nossos pecados pela fé em Cristo Jesus e mais algumas coisas. Nós somos salvos dos nossos pecados somente pela fé em Cristo Jesus. A maior arma contra o diabo é uma vida piedosa. Uma congregação que se comporta de maneira condizente com as suas convicções derrotará o inimigo. E eis o primeiro elemento essencial para a vitória nessa batalha, que é nós estarmos realmente aos pés de Cristo e crermos que Ele é nosso Salvador. Em segundo lugar, Paulo diz que nós devemos trabalhar de modo cooperativo. Trabalhar de modo cooperativo, trabalhar em união. Paulo muda sua ilustração da política para os esportes. A expressão traduzida por lutando junto dá origem à palavra atletismo. E Paulo vê a igreja como uma equipe e lembra os irmãos de que o seu trabalho em equipe é que vai conquistar vitórias para a sua vida. Não se deve esquecer que havia dissensão na igreja de Filipos.
E um dos problemas envolvia duas mulheres que não se entendiam. Filipenses capítulo 4, verso 2 vai dizer: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam um mesmo no Senhor. O sentimento delas era diferente. E ali, ao que parece, os membros da igreja tomavam partido, como acontece com frequência, e divisão resultante atrapalha o trabalho da igreja nesse quesito. O inimigo, ele tem prazer em ver divisões no ministério locais. O seu lema é dividir e conquistar. E muitas vezes ele é muito bem sucedido. A única maneira que nós vamos encontrar de nós vencermos o maligno é permanecendo unido. Nós somos cidadãos do céu e, portanto, nós devemos andar de modo coerente a nossa vida. Fazemos parte do mesmo time e, portanto, devemos trabalhar de modo cooperativo. Mas resta ainda o terceiro elemento que Paulo vai falar, que é essencial para o sucesso na vida cristã, que é a confiança. Além de nós sermos coerentes, andar condizente com aquilo que nós cremos, além de nós trabalharmos unidos, nós temos que ter confiança para as batalhas diárias. Não se assuste com os seus adversários. A palavra que Paulo usa vai retratar um cavalo que se acovarda da batalha. É óbvio que ninguém deve se lançar ao combate cegamente. Entretanto, nenhum cristão verdadeiro deve evitar deliberadamente enfrentar o inimigo. E nesses versículos, do verso 28 ao 30, Paulo vai apresentar vários estímulos para fortalecer a nossa confiança durante a batalha. O primeiro estímulo que ele vai nos dar é que as lutas vão provar que nós somos salvos. Não apenas cremos em Cristo, mas também sofremos por Cristo, e Paulo chama isso de comunhão dos seus sofrimentos, Filipenses 3:10. E por algum motivo, muitos recém-convertidos acreditam que aceitar a Cristo é o mesmo que colocar um ponto final em todas as lutas. Na realidade, este é apenas o começo das nossas batalhas. Jesus vai dizer: no mundo passai por aflições. E Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3 da segunda carta, verso 12, ele vai dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em segundo lugar, Paulo vai dar o estímulo de que a presença do conflito é um privilégio para mim e para você. Na realidade, Paulo diz que essas dificuldades são concedidas para nós através de dádiva. Se nós estivéssemos sofrendo por causa própria, não seria privilégio algum, mas pelo fato de estarmos sofrendo por Cristo e com Cristo, é uma grande honra para mim e para você, como crente, passar por essas provações. Afinal, ele sofreu por nós. E o mínimo que nós podemos fazer para demonstrar amor e gratidão a ele é ter disposição de sofrer também por ele. O terceiro estímulo que Paulo vai falar é sobre o que os outros passam pelo mesmo conflito. Nós não estamos sozinhos nas batalhas. Satanás deseja nos convencer de que nós estamos sozinhos na batalha e de que as nossas dificuldades são singulares, são únicas, são nossas, mas não é o caso. Paulo vai lembrar aos filipenses de que ele próprio está passando pela mesma dificuldade que os cristãos enfrentam a centenas de quilômetros de Roma. Uma mudança de posição geográfica não costuma resolver problemas espirituais, pois a natureza humana é a mesma, e onde quer que nos encontremos, o inimigo vai ser o mesmo em toda parte. Deuteronômio capítulo 28, verso 2 diz que aonde nós morarmos, se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor, nós podemos morar no interior, nós podemos morar numa cidade grande, nós podemos morar num país, no outro país, em qualquer lugar do mundo, aonde você for temente a Deus e obedecer os mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Saber que meus irmãos e irmãs em Cristo também participam das batalhas é um grande estímulo para prosseguir e orar por eles da mesma forma que eu sei que alguns deles oram por mim também. Na verdade, enfrentar conflitos espirituais é uma das formas de crescer diante de Cristo.
Deus dá forças necessárias para permanecermos firmes contra o inimigo, e essa confiança prova ao adversário que ele foi vencido e que nós estamos do lado vitorioso. Ao enfrentar os inimigos e depender somente do Senhor, ele proverá tudo o que é preciso para a batalha. O inimigo se encherá de temor quando vir a confiança que Deus dá e a confiança que está transparecendo na minha e na tua vida. Assim, uma vida cristã determinada permite que nós tenhamos alegria em meio às batalhas, pois ela vai produzir um andar meu e seu coerente com aquilo que nós cremos. Ela vai nos fazer trabalhar de modo cooperativo e ela vai nos dar confiança para vencer as batalhas diárias. Que Deus possa estar com a tua vida, aonde você colocar a planta do seu pé, Deus esteja com a sua presença, o Espírito Santo esteja te aconselhando, direcionando, e a mão de Cristo, nosso Salvador, esteja batalhando as suas batalhas em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com essa palavra, compartilhe com alguém, envie para alguém, abençoe a vida de alguém com essa palavra bíblica. Que Deus te abençoe.